Bem, pessoal, vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí à medida que a palestra for iniciando. Só vou fazer uma breve apresentação aí da Blockchain BH. A Blockchain BH é a nossa comunidade de blockchain e criptomoedas aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós iniciamos as nossas atividades em 2018, fizemos muitos eventos e treinamentos, workshops em 2018 e 2019. Começamos 2020 bem, aí veio a pandemia e prejudicou bem as nossas atividades. Mas agora nós estamos retornando, né? E com força total, temos muitos projetos bacanas para 2021. Mas a comunidade, nós temos um time de gestão que faz a gestão da comunidade e, né, nosso trabalho é realmente aquele papel de comunidade de tecnologia de fomentar o ecossistema local. Fazemos muitos trabalhos de conexão com entidades estrangeiras no exterior, universidades de países dos Estados Unidos, da Europa, para realmente essa troca de informação, de conhecimento, né? Para a gente ter um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. E esse time da Blockchain BH, que eu vou mostrar a seguir, cada um trabalha numa empresa, ou tem uma empresa própria, muitos têm trabalhos e projetos desenvolvendo com a tecnologia blockchain, e a gente também tem uma série de parcerias interessantes. Mas então essa aí é a nossa apresentação, né? É uma plataforma de educação e a gente provê soluções através dos nossos membros, né? Temos representação em Londres, Florianópolis, Hong Kong, agora o Iaco acredito que não esteja mais em Hong Kong, e Belo Horizonte. Engajamento total aí falando alguns dados do nosso site, né? Por trimestre, mais de 10 mil visitas, mais 5 visitantes únicos, né? Os primeiros visitantes. Os artigos que a gente publicou no Medium, mais de 5 mil leituras, né? de visualizações e 2 mil leituras. Esse é o nosso link, nossa plataforma do Meetup. Estamos com mais de 900 membros agora. Aí vocês podem ver a evolução aí desde o começo de 2018 até o final do passado. Eventos, em 2018 realizamos muitos eventos, alguns workshops, treinamentos, né? Cada um com uma temática assim de um nicho específico de aplicação de tecnologia blockchain. Mais ou menos a gente tinha uma média aí de 4 eventos por mês. E agora a gente está querendo retomar esse ritmo, né? Aí alguns exemplos dos eventos que a gente já realizou. Esse aí foi um evento internacional, com o Jeff aí de São Paulo, Patrick, esse Alex é da Fundação Ethereum, o Iaco, né, um dos fundadores da Blockchain BH, e o Courtney está aí presenciando hoje, o pessoal aí de São Paulo também. Fizeram esse meetup aí ano passado. Outro exemplo aí de meetup internacional, nosso happy hour aí, que a gente faz um encontro nos bares aqui de Belo Horizonte, né? A gente tem vários, tem esses meetups temáticos, tem meetup de happy hour, tem meetup específico de treinamento, de palestra, então a gente sempre procura fazer uns eventos diversificados, sempre falando de tecnologia. Mais alguns exemplos. Esse aí a gente fez no Hubble, que é a aceleradora do BMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, né? Foi uma série de meetups sobre fintech e tecnologia aplicada no setor financeiro. Esse foi um webinar do Daniel sobre tokens não feitos e os CryptoKitties. Essa é uma série de webinar que o Daniel e o Narcélio estão fazendo sobre uma leitura e um estudo sobre o livro do Andrés Antonopoulos, o Mestre em Bitcoin. Todo
todo webinar é um capítulo do livro que eles leem e fazem um estudo sobre. Já passaram da metade do livro, pretendem fechar esse livro assim, até o primeiro semestre do ano que vem, e aí começar o mestre em Ethereum. Aí algumas das parcerias que a gente tem, alguns dos nossos parceiros, a gente tem que, né, fazer uma reformulada aqui colocar mais parceiros que estão entrando. A gente tem Blockchain Labs e do King's College lá, do Iaco, que estuda em Londres, Division Tech, que é a empresa do Vitor, que é um dos fundadores da Blockchain BH, a Kryptonita é a antiga startup do Léo, que é também um membro da Blockchain BH, Cointelligence, o Hubble, o Certify EMEA, que é um projeto aí da nossa comunidade de registro de documentos na blockchain, a FCJ, que é uma aceleradora de startups aqui de BH, a gente fez alguns meetups lá com eles, né? E nesse ponto eu gostaria de, né, destacar aqui a parceria que a gente acabou de fechar com a Consensys. A gente fez uma parceria agora com eles. Nós vamos trazer os cursos da Consensys Academy aqui para a Blockchain BH, para a gente disponibilizar para o mercado brasileiro. E também vamos atuar na questão do desenvolvimento e venda dos produtos da Consensys. Então, provavelmente aí a próxima apresentação nossa aí dessa vai estar atualizado com o logo da Consensys. Alguns exemplos dos artigos esse artigo aí que o Iaco publicou, que ele registrou as vacinas dele na blockchain, porque ele viaja muito, né? Sempre está no exterior, mas um tipo de evento que a gente já fez, explicando um protocolo específico, no caso aí foi o Stella, e alguns exemplos de vários projetos aí que a gente já fez. Também cabe a gente destacar aí que tem alguns projetos que a gente está trabalhando atualmente que não estão aqui, mas eu e o Léo estamos trabalhando num projeto sobre securitização de tokens não fungíveis, chama NIFTFI. Então, a gente ainda vai abordar aí num futuro evento. Mas aí, desses projetos, eu destaco a campanha Warmap, que a gente coleta doações do mundo inteiro em criptomoeda e compra comida e cobertores para a população de baixa renda aqui de Belo Horizonte e registra toda a doação em blockchain para a prestação de contas, né? Operation Blockchain, que é a plataforma de educação do Daniel, aí, que é um dos membros da Blockchain BH, que eu já citei anteriormente. E essa Local Currency também, que é um desses projetos sociais que a gente fez, o Iaco fez uma pesquisa de uma moeda local para ser aplicada, no caso, seria numa comunidade carente, uma favela, que aquela criptomoeda ficaria restrita àquela comunidade como um projeto para estimular a economia da comunidade, né? Ele escreveu um artigo sobre isso, apresentou no Banco Central Europeu ano passado, e a gente esperamos conseguir trazer esse projeto aqui e implementar ele aqui em Belo Horizonte, provavelmente ano que vem, né? Se tudo correr bem. Aí o nosso flyer da campanha Warmap, o nosso time, né, que é pessoas de várias formações diferentes, o Iaco, desenvolvedor, o Vitor, o Iaco e o Vitor são os fundadores, né? O Vitor focado mais em negócio, o Iaco é desenvolvedor, o Daniel é professor também e desenvolvedor, o Léo é focado na parte de investimentos e negócio, o Ícaro é advogado, o Antônio Hoft também é professor, economista, focado na área de negócio, Marcelo é desenvolvedor e professor também, o Guilherme é desenvolvimento e eu. E é isso aí, pessoal. Aí, nós estamos falando, citando a Consensys aqui. Hoje, o evento será sobre Cosmos. Cosmos é a blockchain das blockchains, né? E
Para falar hoje para a gente, nosso convidado especial é o Andy, né? O Andy Nogueira. Ele tem mais de 20 anos de experiência profissional na criação de soluções web, mobile, cloud, tecnologias distribuídas e Big. O Andy é desenvolvedor de software e developer advocate na Informal Systems e auxilia no programa de financiamento de subsídios da Interchain Foundation. Andy, é com você. Tá, joia. Muito obrigado. Bom saber também um pouco do lado da Blockchain BH, né? Só para dar um contexto aí para o pessoal, essa palestra era para ter acontecido lá para março. Exatamente. A gente tinha combinado tudo e eu viajei para o Brasil visitando família, né? Minha família em BH. E eu cheguei aí, eu viajei no dia que foi anunciada a pandemia mundial. Eu estava saindo daqui, né? Eu resido em Toronto. E aí a gente resolveu, aí o negócio, o bicho pegou e a gente resolveu cancelar, né? Exatamente. Meio complicado, mas quem sabe, vai ter, às vezes, uma outra oportunidade da gente fazer isso aí em BH um dia, né? Exato, com É, certeza. Eu é. tenho só te colocar como host aqui. Isso. Aí eu posso, eu tenho uns slides aqui e a gente pode... Não. Uhum. O Daniel, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair com esse link e aí você coloca ele, tá? Deixa eu só tentar uma coisa aqui. Tem uma parte que é reclaim. Tá, pronto. Agora eu vou falar que você é o host agora. Agora você coloca ele. Eu coloquei o Andy agora. Tenta aí. Pronto. Ok, deixa eu tentar. Ok. Tá dando para ver aí um PowerPoint? Sim, perfeito. Tá, joia. Então, hoje, a palestra que eu vou falar, como você mencionou, eu vou falar um pouquinho do Cosmos, né? É uma rede, é uma tecnologia, e eu vou tentar, nesse tempo que a gente tem, né? Não é muito tempo, mas eu vou tentar, pelo menos, dar uma introdução, porque eu acho que não é uma rede muito conhecida, principalmente no Brasil ou na América Latina, né? A gente é mais forte na Europa, na Ásia, até nos Estados Unidos, mas é uma rede que ainda não é muito conhecida comparado com o Ethereum ou o Bitcoin, né? Então, a gente pode falar um pouquinho a questão de negócio, mas também um pouquinho questão de se tiver gente com interesse mais em desenvolvimento, mas no fim a gente pode explorar esse lado um pouquinho mais, né? Então, como eu já tinha falado, um pouquinho da minha biografia. Eu trabalho mais de 25 anos na área, já fiz um pouquinho de cada coisa. Tudo que você imaginar da área de tecnologia, eu mexi. Na verdade, eu formei em computação aí lá por Minas, né? No fim dos anos 90. E aí eu trabalhei um pouquinho aí, depois de formado. Mas logo depois eu vim para o Canadá, né? Eu migrei para o Canadá e desde então eu moro aqui já faz quase 20 anos. E eu sempre trabalhei na área de tecnologia e hoje essa área de blockchain, assim, oficialmente eu comecei a trabalhar no ano passado, no meio do ano passado, mas eu já vinha há muito tempo já acompanhando, desde que o Bitcoin surgiu, eu já acompanhava, e o Ethereum, na verdade, quando ele surgiu, 2014, por aí, 2015, eu fiquei sabendo, porque, na verdade, aqui em Toronto, eu moro em Toronto, foi
o Vitalik, que é daqui, né? E tinha muito Mirap por aqui. Então, eu participei de alguns e comecei a explorar a tecnologia por fora, né? Sem ser por trabalho e participei dos Miraps, comecei a estudar um pouco Solidity, as tecnologias usadas no Ethereum, mas profissionalmente eu não trabalhei, eu trabalhava numa outra empresa, mas sempre acompanhei. E aí sempre li sobre muito blockchain e tal, achava que a tecnologia era o futuro, e aí ano passado surgiu essa oportunidade de me juntar a essa rede, né? Na verdade, não vou falar um pouquinho dela, e daí foi. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Informal Systems, que é uma startup que veio daí. Mas aí eu vou dar um contexto melhor. E se alguém... eu tenho um Twitter e de vez em quando eu ponho umas notícias, algumas coisas sobre o Cosmos, a maioria sobre o Cosmos, né? Então eu vou fazer a apresentação, mas para ser honesto, eu nunca apresentei em português, pode até parecer estranho assim, mas se eu falar algum termo, alguma coisa que não ficar muito clara, pode me falar Não tem problema não, manda ver. Eu até tentei traduzir algumas coisas assim, mas procurar como é que fala em português, mas se tiver algum problema, vocês me falam. Então, um pouquinho da história de como surgiu o Cosmos. Então, lá atrás, 2014, um dos fundadores, né, o Jake Won, começou a fazer muito pesquisa na área de consenso, né? E aí existia essa área de consenso, de sistemas distribuídos, tem muita pesquisa, e ele queria descobrir uma forma de criar um consenso que eles chamam de BFT, né, ou Byzantine Fault Tolerant, mas uma coisa prática, né? Então ele começou a pesquisar e encontrou uma forma de fazer isso e começou a desenvolver. Então, em 2015, um outro fundador, né, o Ethan Buckman, juntou com ele e eles começaram a desenvolver um software chamado Tendermint. O Ethan, ele é aqui de Toronto, inclusive hoje ele é o CEO da minha empresa, é um dos fundadores da rede. E eles desenvolveram esse software, que é um software para consenso de sistemas distribuídos, né? E em 2016 eles criaram, lançaram um white paper, né? Está até escrito errado ali, é um white paper sobre o Cosmos. O que seria o Cosmos? O Cosmos seria uma plataforma, uma aplicação, né? Nessa época de 2016 estavam surgindo muitos outros blockchains, além os mais conhecidos eram o Bitcoin e o Ethereum, mas já começaram a surgir. Foi aquela época começaram os ICOs e muita gente fazendo muita aplicação, muitas delas focadas em construir coisas em cima das outras plataformas, principalmente do Ethereum, né? O Ethereum teve aquele boom do ICO até 2017, e eles começaram a fazer essa rede à parte. Então, em 2017, eles arrecadaram alguns fundos para a criação da rede e lançaram o primeiro protótipo do Cosmos, né? Eles arrecadaram aí, acho que 17 milhões na época de dólares, em 30 minutos, né? Foi aquela febre do ICO, e foi o dinheiro que possibilitou a criação inicial da rede. E aí, em 2018, eles já tinham o software já quase pronto, né? Então, eles criaram esse que eles chamavam de Game of Stakes para testar a rede. Eles queriam que as pessoas, quem tivesse ali naquela rede, ia tentar atacar um ao outro para descobrir algumas vulnerabilidades e ver se tinha algum defeito, para fazer com que a rede fosse mais robusta, né, para o lançamento. E aí, quando foi em 2019, ano passado, né, para você ver uma rede oficialmente lançada, o que eles chamam de mainnet, né, o mainnet foi lançado em março, né,
esse é o que eles chamam de Cosmos Hub, né? O Cosmos Hub é a rede principal e ela está em funcionamento aí há um pouco mais de 1 ano e meio. Em 2020, né, o desenvolvimento continua e o grande perspectiva, né, o grande coisa que está sendo esperada da rede é o que eles chamam de IBC ou IBC, né, que é a parte de conexão das blockchains, né, e já está em desenvolvimento e já está sendo testado e tem aí um planejamento de ser lançado agora em dezembro, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a rede, quando foi lançado o fundo arrecadado, né, eles criaram uma fundação, igual o Ethereum, por exemplo, tem o Ethereum Foundation. O Cosmos também ele tem uma fundação por trás que chama Interchain Foundation, é baseada na Suíça, né, igual o Ethereum. E a Interchain, né, ela que quando eles criaram a rede, acho que 10% dos tokens da rede foram disponibilizados para a fundação, para fomentar o desenvolvimento dos softwares, né, das tecnologias, para a rede estar funcionando bem. E na verdade, foi como eu entrei, comecei a trabalhar, eu era empregado da Interchain Foundation, eles tinham um escritório aqui em Toronto, e eu tinha um emprego diferente, né? Vamos dizer assim, minha posição era ajudar eles no programa que eles chamam de grants, né? De subsídios, de investimento. Então, todo trimestre, eles abrem aplicações para pessoas que querem pedir recursos, né? Tem alguém que tem uma ideia interessante, que queira investir na rede, e aí eles vão avaliar e se for escolhido, eles disponibilizam dinheiro. E pode ser desde projetos de infraestrutura ou código mesmo, eles vão criar alguém criando algum aplicativo, alguma coisa que é importante para a rede, ou até coisas que é importante para o que eles falam, esse futuro, esse mundo descentralizado, né? Coisas que vão ajudar o mundo nessa área. Então, às vezes, eles provêm, até o André estava mencionando, por exemplo, assim, uns projetos interessantes na área da moeda local para ajudar aí pessoas. Então, assim, até certos tipos de coisa, dependendo do valor, são contabilizados, são né, consideradas no caso. Então, vale a pena depois, se alguém tiver interesse, dar uma olhada em Interchain.io para ver se tem alguma coisa interessante, né? Porque tem todas as redes hoje provêm esses fundos, né? E são fundos que são interessantes, assim, do valor financeiro, mesmo que seja, até, por exemplo, projetos já foram financiados, por exemplo, divulgar o Cosmos na Europa, divulgar o Cosmos na Ásia. Então, se alguém um dia tiver interesse, vamos dizer, querer expandir Cosmos no Brasil, na América Latina, poderia ser uma das coisas, né? Mas então a Foundation aqui suporta bastante a rede. E, então, várias pessoas que trabalhavam na fundação, mais ou menos no fim do ano, a fundação em si é mais para suportar a rede, né? Ela não é uma empresa para empregar várias pessoas, mas ela tinha vários pesquisadores, né, na área que eles chamam de formal verification, de verificar sistemas, e tinha muito pesquisador na Europa, e tinha um escritório aqui em Toronto, que era com a gente, então eles resolveram criar essa startup, que chama Informal Systems, e a gente ajuda no desenvolvimento do Cosmos e algumas outras coisas, né? Nessa parte que em inglês eles chamam de Formal Verification. E que a ideia é mais achar vulnerabilidades em protocolo de consenso ou
o smart contracts, né? E a gente está aí, a princípio, ajudando a fundação. O Cosmos em si, ele é um ecossistema, né? Então, por exemplo, hoje ele é mantido por várias empresas, né? Então, tem a Informa, uma delas, mas tem o que eles chamam Interchain Berlim, né? Que também, igual a Informa foi separada, a Interchain Berlim foram vários desenvolvedores, engenheiros de software que foram, maioria na Europa, que foram criar essa outra empresa. Mas tem algumas outras empresas em si do ecossistema que, inclusive, eram redes similares, eu vou falar um pouquinho desse conceito das redes, que contribuem bastante para o desenvolvimento do software, né? E então, essa é até fizeram essa imagem aí com tanta gente que é envolvida, eu estou até ali embaixo nesse negócio, mas é todo mundo que começa, tem muito mais gente do que isso, mas isso aí são os grandes, são as pessoas mais que interagem, que conversam, então é bastante grande o ecossistema, né? Então, vamos falar um pouquinho da ideia, porque imagine que você quer construir seu próprio blockchain, né? Então, o que acontece hoje em dia, por exemplo, Bitcoin ou até o Ethereum, que é o mais conhecido, você pode criar uma aplicação, você cria um smart contract, um dApp, né? E aí vai rodar em cima do Ethereum. Para você criar seu blockchain, você precisa de 3 conceitos, 3 camadas, né? Seria aquela camada de rede, né? Que é a base ali de comunicação entre os nós, os nodes. A camada de consenso, onde que eles têm que decidir, né? Qual que é a verdade, vamos dizer assim, do que eles falam de state machine, né? E a camada de aplicação, que é algo específico, né? Por que você quer rodar. Então, se você tem, por exemplo, o Ethereum tem ali a rede peer-to-peer, né? Que são redes distribuídas. Consenso é a base eu acho que aí fala prova de trabalho, né? Foi o que eu achei, o Proof of Work, que é similar ao Bitcoin, né? E eles estão... A ideia é migrar eventualmente no Ethereum 2.0 para uma forma de consenso diferente, mas por enquanto eles é Proof of Work. E o que foi o grande diferencial do Ethereum foi o que eles chamam de Ethereum Virtual Machine, né? Que é a máquina virtual no Ethereum, que é onde você roda as aplicações, ou aquele que eles falam computador global, né? E aí, isso aí que deu uma expansão gigantesca para o Ethereum. Mas a ideia do Cosmos era dos fundadores era um pouco diferente. Se você quisesse construir sua própria blockchain, o que você teria que separar? Vamos supor que você quer ter, né, por questões de escalabilidade ou questões de até aplicação mesmo, você teria que separar assim, um pouco. Aquela camada de rede, a camada de consenso, ela poderia ser incomum, você não precisaria mexer muito nela, mas a aplicação geralmente é específica para o seu caso. Então, o que acontece? Como seria um Cosmos, né? Isso falando assim, esse Cosmos Blockchain. Você separa ali aquela camada de aplicação e aí você tem a parte de rede, também continua sendo peer-to-peer, que a maioria das praticamente todas as blockchains são tecnologias peer-to-peer. O consenso é diferente, é um consenso que eles chamam Proof of Stake, acho que aí fala até prova de participação, né? Ou POS. E eu não sei se o conceito é muito familiar ainda aí no Brasil e o pessoal conhece, mas essa prova de participação é um conceito diferente, né? Que você tem, em vez de ter os miners, né? Que igual na prova de trabalho, que gastam bastante energia tentando descobrir ali o hash, né, para validar. No Proof of Stake você tem os validadores, né, que
eles vão ter tokens, os que tiverem mais tokens agregados, eles podem definir o bloco, então tem um número X de validadores, isso depende da rede, e aí é uma rede mais, é diferente, né, do que não gasta-se tanta energia, e os validadores que são responsáveis por manter a segurança da rede. No caso a gente pode falar um pouquinho, mas é baseado naquilo que eu tinha mencionado sobre o BFT, né, que é o Byzantine Fault Tolerance, que, por exemplo, no Ethereum, no Bitcoin, você tem que ter, alguém para atacar tem que ter 50%, 51%, né, do poder da rede, mas no Proof of Stake, nesse caso daqui, a gente está falando de pelo menos 2/3 dos validadores tem que ser ok, né, que eles falam não malicious, por exemplo. Mas aí você tem a aplicação, a camada de aplicação, ela é separada e ela faz a comunicação com essa camada de baixo através do que eles chamam de ABCI, né? Que é Application Blockchain Interface. É uma comunicação da sua aplicação com essa base. E aí, como é feito isso no Cosmos? O Cosmos tem dois, vamos dizer, dois softwares, né? Duas coisas grandes, que é o Tendermint, aquele Tendermint que eu tinha mencionado. O Tendermint é o responsável pela parte de rede e a parte de consenso, né? E aí ele que é o software em si que vai coordenar tudo isso. E aí em cima você tem para aplicação o que eles chamam de Cosmos SDK, né? Que é um framework para desenvolvimento da sua aplicação. Então, por exemplo, o que a gente fala, quando a gente fala Cosmos hoje, o Cosmos Network, a gente está falando o Cosmos Hub, né? O Hub ele foi criado com base no SDK. Existem várias outras redes, né? Eu vou falar um pouquinho delas, mas então, se você quiser criar a sua própria blockchain baseada no Cosmos, você usaria, né, o SDK, né, para você criar a sua própria aplicação. Então, o Tendermint Core, ele é essa ferramenta, né, para a criação de blockchain, e ele baseado no consenso de BFT. E, como eu disse, ele pode ter até 1/3 de falhas, né? Ou seja, o que eles chamam de malicious, né? Ele pode tolerar até esse 1/3 de falhas para manter o consenso. E ele é mais para, ele é uma ferramenta de replicação de estado, né? Em inglês a gente fala state machine, né? Então ele é responsável por isso, mas ele não tem nenhuma lógica de aplicação própria nele, né? A aplicação, como eu falei, é desenvolvida à parte, né? Através do SDK do Cosmos. Eu pus até uma nota embaixo, que é Tendermint Core é o software em si. Se você procurar, é o software, mas existe uma empresa chamada Tendermint Inc., né, que foi uma empresa fundada pelo outro fundador, o Jake Wong, é uma empresa baseada em São Francisco, e eles também são uma das empresas que suporta o desenvolvimento, né, do Tendermint, do Cosmos. Então, se você ouvir falar, o Tendermint também pode ser uma empresa que suporta isso. Mas o software em si, hoje em dia, eles falam Tendermint Core. E aí você tem o Cosmos SDK. Eles criaram o Cosmos bem modular. A ideia era o seguinte, ele é desenvolvido numa linguagem chamada Go, né, Golang, e ele tem módulos. Então, quando você vai criar a sua própria aplicação, ela já vem com várias coisas necessárias para se criar um blockchain baseado em Proof of Stake, né? Por exemplo, você tem módulos para staking, né? Que é de banco, né? Bank, de contas, Mint, né? Que vai gerar os tokens, e inclusive o IBC, o IBC, né, que é aquele módulo para conexão, ele é um módulo no framework. Então, quando a gente fala que vai lançar, na verdade, foi desenvolvido esse módulo extra para a rede.
O interessante é que a rede passa por upgrades, né? A gente já está na, vamos dizer, terceira geração da rede, é o Cosmos Hub 3, né? E agora, uma das coisas interessantes é que eles vão ter um módulo para upgrade, e aí você vai poder adicionar outros módulos, então ele é bem modular. Então, quando você cria, se você quiser criar sua própria rede com um módulo à parte, que é específico para a sua aplicação, você só tem que desenvolver um módulo, você não tem que desenvolver toda a parte do blockchain, né? Então, isso que é interessante. E isso que possibilitou a geração de outras blockchains baseadas em Cosmos, né? Então, por exemplo, um módulo que se tem é o módulo de governança, né? Então, o Cosmos Hub, ele tem a sua própria governança, né? A gente fala on-chain, né? As coisas são decididas, até eu tirei um screenshot aí do lado das propostas que foram feitas. Então, qualquer pessoa, quem tem o token disponível da rede pode submeter uma proposta, né? Tem até a última aí que é para alterar o número de blocos por ano que são criados. Então, assim, até parâmetros para a própria rede são decididos através de governança, porque existe um módulo de governança na própria blockchain, né? E você, como um validador, ou acho que em português fala delegadores também, não sei se é a palavra certa, né? Em inglês a gente fala delegators, são aquelas pessoas que têm token da rede num sistema de proof of stake, né? De prova de participação, você pode participar delegando seus tokens para um validador, né? Então, a ideia da prova de participação é essa. Então, por exemplo, no Cosmos Hub, você tem o Atom, que é a moeda, o token, né? Vamos dizer, o token, que é utilizado no Hub para algumas coisas. Por exemplo, staking, né? Então, é como os validadores adquirem, né? Até essa palavra prova de participação, eu acho até interessante, porque em inglês a palavra stake, né, seria se eu fosse traduzir mesmo, eu traduziria como assim, você tem algo a perder, vamos dizer assim, né? A ideia do stake é que você põe seus tokens ali, você está arriscando, e por estar arriscando, você tem uma recompensa, né, que é o reward, que é pago, né, num sistema de Proof of Stake. Então, quando você adquire os tokens, você não necessariamente precisa ser um validador, mas você pode, se você adquirir tokens, né, do Hub, você pode delegar a um validador, e ali, a cada bloco, são recompensas, né, rewards vão ser feitos, e você recebe uma porcentagem. Então, cada rede tem o que eles chamam de inflação e o retorno anual, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Cosmos seria 7% no retorno daqueles tokens, né? Até assim, eu estou falando em questão de token, mas não é para questão de investimento, até um disclaimer, né? Eu estou explicando a forma técnica, nada que eu falar é para questão de investimento ou questão para investir. Eu estou só falando da parte técnica. Mas toda rede Proof of Stake vai ser a mesma coisa. E então ele pode ser usado também para pagamento de taxa, transações e também para votação, né? Quando você vota, você tem que ter os tokens da rede. O mais interessante do Cosmos é que, pelo fato dele ser bem modular, o que aconteceu é que começaram a surgir várias outras redes similares, né, baseadas no mesmo framework, no mesmo fundamento. E essas redes, elas são bem interessantes, porque elas têm aplicações variadas. Então, se você tem redes que são stablecoin, por exemplo, de e-money, né? O e-money é para stablecoin, de DeFi, que é um conceito o mais
vamos dizer assim, hot na área agora, o Ethereum, né? Tem várias empresas, mas existe uma rede no Cosmos também, que é a Kava, que é de DeFi. E tem outras coisas, aplicações interessantes que são até além vamos dizer assim, do blockchain, são ideias de coisas descentralizadas que normalmente em outras redes não se é muito possível, não se vê, né? Mas, por exemplo, a Akash está criando uma solução descentralizada de cloud. Você vai poder, pessoas vão poder rodar, eles chamam de mini, né? Você poder rodar e você oferecer serviço de cloud descentralizado e as pessoas que proverem aquele serviço recebem retorno. Ou a Althea, por exemplo, está criando uma internet descentralizada. Eles vão instalando antenas em vários lugares, por exemplo, dos Estados Unidos. Eles vão numa região e começam a instalar antenas e vão criando aquela internet local ali. E as pessoas que estão instalando as antenas, elas recebem por estar provendo internet para as outras pessoas. Então, tem vários outros modelos ou ideias, né, que estão surgindo. Por exemplo, até na área de sustentabilidade, a Regen, eles têm uma ideia legal na parte do ecossistema, né, por exemplo, vai numa região uma fazenda ou algo que o pessoal não trata muito bem da terra e eles tentam estimular as pessoas a fazer a coisa certa e dar uma recompensa. Então, tem várias ideias interessantes que foram surgindo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem um link aí embaixo, vocês podem ler um pouquinho de cada empresa, né? A rede também, ela começou ela não tinha, né, inicialmente uma ferramenta de smart contract igual o Ethereum, né, porque não tinha vamos dizer assim, não era dentro da rede, não tinha esse conceito do virtual machine, né, igual o Ethereum tem o Ethereum Virtual Machine, não tinha, mas recentemente foram surgindo, né, ideias, tecnologias que foram sendo agregadas. Então, hoje em dia, existem algumas possibilidades de rodar smart contracts na rede, né? A Agora, que é uma delas, é uma empresa que desenvolve bastante, mas o que está crescendo bastante é o que eles chamam de Cosmos, né? Que são contratos, hoje em dia são desenvolvidos numa linguagem que é chamada Rust, né? Que é uma linguagem que está ficando bastante popular. E, eventualmente, eles vão prover jeitos de outras linguagens, mas é como se fosse eles têm o que roda, vamos dizer assim, um virtual machine. E interessante é que isso é um módulo, é baseado no Cosmos SDK e é um módulo separado. Então, o que eles fizeram é só pegar e criar esse módulo, e com isso, habilitaram a possibilidade de rodar smart contracts na rede. Existem uns outros projetos, por exemplo, que é o Ethermint, né, que foi também, que é um módulo que você pode rodar, o que eles fizeram foi tirar aquela parte do Proof of Work e colocar o Proof of Stake, né? Então, é como se fosse o Virtual Machine do Ethereum, mas rodando em cima de um Cosmos SDK. E aí você pode rodar smart contracts do Ethereum e tal. Isso está sendo desenvolvido e, assim, já tem até uma empresa quem está desenvolvendo o Ethermint, eles estão trabalhando com uma empresa que veio do Ethereum, porque eles encontraram algumas dificuldades no Ethereum para questões de escalabilidade e tudo, então eles falaram, nós vamos querer rodar nossa própria blockchain, mas ainda mantendo umas tecnologias do Ethereum. Então, o Ethermint é uma das coisas que possibilitou isso, né? E aí, o que acontece? Você agora, igual eu mostrei, começou a surgir esse monte de blockchain, um monte baseado em Ethereum, em Cosmos. Além disso, existem o Ethereum, existe o Bitcoin, mas o que acontece hoje em dia no mundo de hoje? Nenhuma blockchain comunica, teoricamente, entre elas. Então, aquele valor agregado que cada rede tem, ele fica ali, vamos dizer, locado naquelas redes, né? A não ser que você faça uma transação criptomoeda, que você manda para um exchange, aí você converte e tal, mas
não é igual a uma internet onde você tem um protocolo TCP/IP que você comunica diretamente entre servidores, né? Não existe ainda essa ideia. Então, o Cosmos, uma das coisas que, desde que ele surgiu, dos fundadores, das pessoas que trabalhavam, era criar esse protocolo, que eles chamam de IBC, ou Inter-Blockchain Communication, né, protocolo. E ele é um protocolo, a especificação dele é como se fosse o TCP/IP mesmo, existe uma especificação que foi feita durante aí bastante tempo, com vários pesquisadores e muita gente envolvida, e essa especificação, por exemplo, tem mais de 100 páginas, só da parte técnica, como funciona, né, esse protocolo, e isso que vai possibilitar, né, a comunicação entre essas blockchains. Tem muita coisa envolvida, né, para vamos dizer, conectar blockchains. Não é só em questão da tecnologia, mas tem questões de segurança, de até valor. Por exemplo, as redes têm consenso diferente. Então, por exemplo, na Ethereum, que é um Proof of Work, a finalidade dela, o que eles chamam de finalidade, né? Um bloco não é finalizado ali quando ele é criado. Ele é probabilístico, né? Ele é validado igual quando você faz uma transação em Bitcoin ou no Ethereum, você tem que esperar um certo número de blocos para falar, não, agora está ok, a maioria dos nós da rede estão nessa chain, né? Então, isso aí é o que eles chamam de finalidade probabilística. Enquanto que no caso do Tendermint e tal, do Cosmos, no Proof of Stake, é uma probabilidade finita, ela já acontece ali. Você não tem que esperar outros blocos, ela já é garantida no momento que ele é criado. Então, existem alguns desafios, né, para se comunicar, por exemplo, entre uma rede Cosmos e uma rede Ethereum. Então, tem que se criar o que eles chamam de peg zones, né? É uma rede, uma zona, né, entre as duas redes ali, que ela vai fazer a ideia da finalidade ser aproximada, vamos dizer assim, né? Ser coordenada. Então, é o que eles chamam de peg zones. Então, existe esse fator, mas existe também, se as redes, as duas forem baseadas no Cosmos, se as duas implementarem esse protocolo, é igual você imaginar na internet, alguém que quer comunicar e falar na internet, desde que ele fale TCP/IP, eles conseguem se comunicar, né? É lógico que tem outros protocolos em cima, HTTP e outras coisas, mas na base ali é o TCP/IP, eles conseguem se conectar. Então, a ideia é essa. A ideia é que quando essa próxima leva, ou essa próxima versão do Cosmos, que está perto, deve acontecer em dezembro, já está sendo testada, né? Tem muita coisa envolvida, ela pode acontecer agora em dezembro, ou no mais tardar, talvez, se algumas coisas atrasarem, no começo do ano que vem, 2021. E isso aí que é a grande esperança, que isso vai criar um grande boom, não só para a Cosmos, mas para próprias blockchains, né? A conexão, se você imaginar aí a internet, quando você começou a possibilitar criar as coisas se conectarem, né? Mas a diferença agora é que o que vai ser transferido não é informação, é valor, né? Value, que não só em questão financeira, mas é o próprio conceito do blockchain, né? Então, assim, é bem interessante aí ver o que vai surgir, o que vai acontecer, né? Nessa área, eu acho que vai ser uma coisa bastante interessante. É uma das coisas, por exemplo, com o desenvolvimento, a Informal, né, a empresa que eu trabalho, a gente está criando, a gente trabalha com a linguagem de programação Rust, né? Então, eu estou ajudando a criar o IBC com Rust. Agora, para quem, falando um pouquinho mais de desenvolvimento, né, se alguém tiver interesse em investigar, por exemplo, eles começaram a focar um pouco mais, porque antigamente era
o SDK, né, você criar uma rede, era bem assim, a pessoa tinha que pesquisar bastante e tal, como desenvolvedor não era tão amigável igual o Ethereum, que tem várias, igual, por exemplo, você tem o Truffle, você tem Embark, né, que são os frameworks que fazem toda aquela parte de, em inglês a gente fala scaffolding, né, que é já você só com alguns comandos você já cria uma própria rede, não tinha muito isso. Mas aí tem uma empresa, a Tendermint, né, que é aquela empresa que eu falei, eles estão criando o que chama Starport. Então, o Starport é baseado em Node.js, então você tem Node.js, você instala ele, e aí são comandos, você pode pôr assim, Starport, app, create, alguma coisa assim, e ele já cria todo um framework para você, bastante facilitado, né? Ou então, quem quiser criar um cliente, alguma coisa que fala com uma rede Cosmos, eles agora tem biblioteca em JavaScript, que seria mais ou menos a ideia do Web3, né, do Ethereum, tem também uma biblioteca no Cosmos, né? Então, assim, e tem vários tutoriais também, se você for na documentação, né, tem um link aí atrás, se você olhar lá, tem bastante tutoriais, acho que talvez seja a parte mais fácil para quem é desenvolvedor, quiser ter uma ideia, pega um tutorial lá deles e segue, é bem passo a passo, e dá para ter uma ideia muito legal de como funciona. E uma melhor forma de se interagir com o ecossistema mesmo através para quem usa aí Discord, né? O Discord é uma ferramenta para comunicação, tem várias salas e tal, e é onde acontece a maioria das discussões, igual eu mostrei aquela figura inicial de todos os participantes aí, desenvolvedores, muito acontece através do Discord, é bem aberto, inclusive não é só do Cosmos, todas as outras blockchains que eu mostrei, que surgiram, eles têm canais ali, que você quiser descobrir um pouco mais. Então, assim, o Discord é uma das melhores, né, formas de interagir, conhecer o pessoal do ecossistema. Tem também o Telegram, né, tem alguns canais no Telegram, mas acho que o Discord é um pouco mais, assim, é mais focado em desenvolvimento. Acho que o Telegram, às vezes, é um pouquinho mais voltado para negócio. E tem também o Twitter, que eles põem as notícias e é onde que você descobre o que está acontecendo por último, né, na rede. Então, assim, foi bem rápido, assim, a ideia era só dar um overview, eu sei que é muita coisa, muita informação, né, mas por questões do tempo mesmo, eu vou abrir para perguntas, né, se alguém tiver alguma pergunta e quiser saber mais. O Ícaro postou uma pergunta aqui no chat. Okay. Ele está perguntando assim, se eu quiser desenvolver a minha blockchain na plataforma Cosmos, os nós da minha rede serão todos os que possuem o software base da Cosmos ou só as pessoas que baixarem a minha aplicação? É uma boa pergunta. E, inclusive, acontece muito. Na verdade, a gente teve até um hackathon agora, eles chamam de Hackathon, né, por causa do token da rede. Ele foi finalizado agora. É até interessante olhar, se pesquisar um pouquinho sobre, tem várias pessoas que criaram soluções e essa era uma pergunta que acontecia muito. Então, igual eu mostrei, quando você cria uma solução, você, teoricamente, está criando seu próprio blockchain. Então, uma das coisas que a ideia é que quem for participar, teria que adquirir o seu software. Então, por exemplo, quando você roda vamos dizer assim, compila o seu Cosmos SDK, a sua aplicação, ele vai gerar um executável. Igual no Ethereum você tem o GET, né? Você tem que você roda GET e tal, ele vai criar, por exemplo, no Cosmos Hub é o que eles chamam de Gaia, né? Gaia. Então quando você compila o software do Cosmos Hub, ele chama Gaia. Então, todas as transações, tudo que você faz, você pode fazer por linha de comando. Gaia, TX, que é transação, send. Então, quando você compila, porque você está usando o SDK, ele já vai ter todas essas vamos dizer assim, todos esses comandos. Então, o que a pessoa precisa fazer é só baixar isso e rodar, né? Aí ele vai ter que gerar algumas coisas, mas
A ideia é essa. Você cria a sua própria blockchain. Então, assim, não é uma coisa tão fácil igual o Ethereum, que você só cria porque o Ethereum ali, tudo roda em cima do Ethereum. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você não tem que se preocupar com nada, porque a rede ali já está toda existente, você só cria uma aplicação. Mas, de certa forma, você está ali também um pouco limitado à questão de transação, né? Hoje em dia você vê que, às vezes, o Ethereum dá uma, né, dependendo do volume de transação, dá uma... E enquanto você tem a sua própria blockchain, você tem mais, vamos dizer assim, escalabilidade, você tem mais poder de decidir, né? Não de decidir, porque no fim das contas você vai ter uma governança e a rede vai decidir, mas é mais flexível, né? Tem mais Ok. Mais Eu tenho alguma uma pergunta. Uhum. Tudo bem, gente? Boa noite. Tudo bom? Primeiro, Boa noite. parabéns aí pela apresentação, achei muito legal. Eu sou Suzana, do BNDES. E minha dúvida é o seguinte, desculpa aí ser meio básica, tá? Eu gostei dessa pergunta, né? Entendi que você pode criar a sua rede, você escolhe seus validadores, você cria o seu cliente, né? Que seria o seu GEF, correspondente GEF e tal. Uhum. E aí eu entendo que a partir daí você pode criar, inclusive, redes públicas, permissionadas, não permissionadas, não sei se tem alguma restrição. Mas eu entendo também que essa rede que você vai criar, ela vai sempre respeitar o algoritmo de consenso lá, que é o Tendermint, né? Só para confirmar mesmo. Sim. Não, uhum. Pode falar, pode falar. Sim, é uma boa pergunta. Normalmente, ela é uma rede, acho que em português fala permissível, né? Qualquer um pode se juntar à rede. Mas, como ela é modular, você pode trocar isso, você pode... até teve eles fazem umas apresentações todo mês ou a cada algumas semanas, e uma das apresentações mais recentes foi sobre isso, era colocar o que eles chamam de Proof of Authority, né? Que é uma mais permissionado, né? Que seria. Então, você pode trocar isso também se você achar que seja interessante, né? Tem até um vídeo sobre isso. Mas aí, no caso, você muda o algoritmo de consenso mesmo da rede? Não o consenso em si, né? O consenso o que seria da parte do Tendermint, né? O Tendermint ali, a base ali ficaria, né? Seria a parte de... se você for pensar, até a camada de aplicação, por exemplo, no Cosmos, ela tem a parte de staking, tudo, ela é parte do SDK, né? Quando a gente fala de consenso, esse consenso é o consenso de rede, né? Dos nós chegando ali no que eles falam de state machine, né? Mas a aplicação em si, ela pode ser alterada no Cosmos, né? Você tem um módulo de staking, você substituiria por um outro módulo que seria Proof of Authority, né? Que eles chamam. Não, peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que o consenso de rede, né, o IBFT mesmo, seria o Tendermint, mas os módulos me permitem que eu crie aplicações que tenham riquezas, né? E essas riquezas podem ser um modelo de governança, pode ser um stake ou um Proof of Authority. Uhum. Mas aí seriam capacidades que eu posso utilizar da rede, dos plugins da rede, seria isso, né? Porque na prática, todas essas redes que eu crio seriam redes baseadas no mesmo algoritmo de consenso, que eu imagino que isso deve facilitar bastante a interoperabilidade entre essas sub-redes, né? Sim, Seria isso. Isso. Eu não sei se ainda estou compartilhando, não sei se está dando para ver minha tela. Não tá, não. Não? Acho que parou. Deixa eu ver se eu consigo. Assim, tá, quer ver? Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Agora sim. Sim. Tá, esse é um pouquinho mais de código, assim, não tá...
Mas isso seria o Cosmos SDK, né? Basicamente é um repositório que é baseado na linguagem Go. E aí o que eles têm como padrão usar, tem uma pasta que chama X. Essa pasta é onde você vai ter todos os módulos, né? Então, por exemplo, o módulo de staking, né? Que é o módulo onde você tem toda a parte de a lógica para fazer o Proof of Stake, né? Então, você teria que substituir por um outro módulo. Então, assim, não é uma coisa muito, vamos dizer assim, fácil, que você só tira uma pasta e põe outra, você talvez tenha que alterar o código um pouco. No caso, igual eu falei, a apresentação que foi feita era para mostrar como isso pode ser feito, entendeu? Mas são casos mais específicos, vamos dizer assim, né? As redes em si, a ideia de todas aquelas redes que eu mostrei, todos usam o Proof of Stake. Não é um caso muito comum, né? Porque são redes mais abertas. Entendi, obrigada. Oi, Andy, Courtney, obrigado aí pelo tempo, por compartilhar conhecimentos. Eu tenho umas perguntas um pouquinho mais cabulosas, né? Eu conheço a turma do Cosmos desde o ICO. Estava mostrando aqui, eu ainda tenho aqueles tokens de 2017 que vêm com as moedas da ICO dentro. Nunca nem usei. Tem 1.400 átomos aqui dentro, nem sei quanto vale essa encrenca. Mas, anyway, o Cosmos hoje é a plataforma core da rede chinesa de blockchain. E, por consequência, é a plataforma core da moeda digital da China. Você pode dizer alguma coisa para a gente sobre isso e tal? Eu não tenho informação, assim, a China é bem fechada em questão de o que é usado, como é feito, eu não tenho nenhuma informação, assim, a gente particularmente não trabalhou com isso. A única coisa que eu posso falar, igual eu falei, o Cosmos ele é bastante utilizado na Ásia, né? Principalmente na Coreia, na China em si, que eu saiba. Por exemplo, a Binance, né? Que é a exchange, ela baseou bastante, se você procurar a Binance Tendermint, ela é toda usa o Tendermint até partes do Cosmos, né? Mas eles fizeram um fork, né, e desenvolveram a parte. Eles alteraram bastante, mas a base em si foi bem utilizada, Tendermint e o início do Cosmos, né? Então, até na página deles, se eu pesquisar, eles agradecem, vamos dizer assim, né? Negócio. Mas em questão de moedas digitais, assim, principalmente de governos e coisa, a gente não tem como falar. Como o código é disponível, a licença é à parte, então cada um pode pegar e fazer o que quiser, né? Então, assim, a gente, às vezes a gente até descobre que tem certa rede utilizando, mas a própria rede não informa, entendeu? Mas a ideia é essa, que liberar, deixar que o pessoal use e eventualmente esperar que um dia, quando as coisas começarem a se conectar, esse valor agregado vai fazer um diferencial, né? O Courtney, talvez eu esteja enganada, mas eu entendo que a China tem dois projetos grandes, que um é a BSN, né? E o outro é o DCEP. Eu entendo que são duas coisas, uma a BSN, que é aquela iniciativa privada e tal, que fez até aquela apresentação recente no ITU, e o DCEP, que eu estou entendendo, até a grande parte dele, tem até um boato dizendo que ele está usando alguma coisa de blockchain, mas o grosso dele ali ele não está usando, né? Então, a BCN é Cosmos e o DCEP, para falar com algumas outras coisas, até onde me disseram, é Cosmos também. Por isso que eu estou perguntando. Só para você saber, Andy, a Suzana, ela é a manda-chuva num grupo grande de padronização da ITU. E aí, volta e meia, ela convida a gente para uns eventos legais lá na Europa e tem um grupo grande de padronização onde, por logística, 99% é chinês. E aí, volta e meia, a gente tem bastante apresentação das iniciativas da China.
E aí o BCN que a gente está falando, que é a rede nacional de blockchain da China, na última apresentação que a gente teve de padronização, eles mostraram um gráfico, que inclusive eu estou usando, sobre literalmente como um desses SDKs é o Cosmos. Agora, na DCEP, que é moeda digital, isso eu fiquei sabendo de outra fonte, que não é uma fonte oficial, uma fonte oficiosa, que eles estão usando o Cosmos também pelo sucesso no DCEP. Porque a função da moeda digital da China é ser basicamente um hub de conversão FX com todas as outras moedas do mundo, inclusive criptomoedas. Então, para isso faz muito sentido estar sentado em cima de um protocolo que fale com os outros. E aí, conhecendo um pouco mais o Cosmos, eu diria que é o mais flexível mesmo porque eles querem, mas é aquilo que a gente falou, é informação de amigo tomando baijiu em algum canto. Igual eu falei, a gente nunca sabe de tudo, né? Mas eles têm bastante coisa lá na China. Eu acho que o caso mais de sucesso deles utilizando é a própria Binance, né? Que utilizou aí a base para criar. Não sei se Binance é muito conhecido no Brasil, mas o CZ acabou de fazer um evento aqui essa semana, bem conhecido. Então, Binance, toda a plataforma que eles chamam de DEX, né? É toda baseada no Tendermint no Cosmos, né? Tá bom, obrigado mais uma vez. Deixa... Pode falar. Não, é dúvida assim, a interligação, o IBC, né, do Cosmos, ele permite a transferência de tokens e a transferência de informação, né? Só para confirmar. Na verdade, tem casos a princípio, eu acho que inicialmente vai ser tokens, mas ele é bem flexível, né? Os pacotes, vamos dizer assim, que você pode transferir, pode incluir várias coisas, inclusive NFTs, né? Que é o tokens não fungíveis, que falam no Brasil. Também seria um caso específico. Por exemplo, tem um módulo que está sendo desenvolvido específico para NFT, né? No Cosmos, tal, a fundação até... A Interchain até investiu, né, disponibilizou dinheiro para ajudar aí na criação desse módulo. E quando ele transfere o token, ele fica nesse Cosmos Hub, essa transferência, seria isso? Sim, a informação quem passou de uma cadeia para outra? O hub seria uma das principais funções do hub seria essa, né? De ser aquele agregador ali no intermediário e bastante transferência via hub. Mas nada impede, eventualmente, que as redes se conectam de forma diferente, né? Então, vai ser interessante ver como é que isso vai funcionar, né? Como é que esses valores vão, assim, a partir que as redes comecem a se conectar, como que vai ser feito. Não como vai ser feito, mas como que vai ser a divisão desses tokens, né? O que vai ser interessante ver aí. Na verdade, tem alguns conceitos, eu não entrei muito no IBC, mas tem alguns conceitos. Uma coisa que é necessária é o que eles chamam de Relayer, né? Que é um software que faz a intermediação. Relayer, ele pensar numa internet como se fosse um roteador, assim, uma analogia bem bem arcaica, assim, mas é como se fosse um roteador que interligaria as redes. Por exemplo, o Relayer, ele tem até mesmo o software, por exemplo, que o Starport já começou a usar o Relayer, né? Ele já tem uma versão que já funciona. Através da conexão, a maioria das conexões da rede seria através de alguém rodando esse Relayer. Então, o Relayer é onde você vai configurar uma rede de um lado e a outra rede do outro lado, né? E aí o Relayer, ele precisa de chaves para poder, vamos dizer assim, assinar as transações de cada lado. É bastante interessante.
Mas vamos dizer assim, um conceito mais... o IBC em si só é bem complexo. É igual eu falei, só a especificação dele é mais de 100 páginas. E eu, assim, para ser honesto, eu não sei todos os conceitos dele. É muita coisa. São várias pessoas trabalhando, né? E entendi. E deixa eu te perguntar, e o Cosmos Hub, ele seria... ele pode ter mais de um hub, não é isso? Imagino, né? Tipo assim, ou ele vai ser um concentrador meio que único, ali, uma rede única que concentra todas as sub-redes, vamos dizer assim. O hub... assim, eu queria te perguntar também mais ou menos quantos nós, mais ou menos, para uma transação simples, quantas transações por segundo que ele está fazendo, só para ter uma noção assim de comparar ele com outras plataformas. Você está vendo, está compartilhado ainda de novo? Tá, sim. Pois é, ele tem vários exploradores, não explorers. Então, esse Mintscan é um dos mais conhecidos, né? Igual o Ethereum tem um. Então, por exemplo, aqui você pode ver outras redes, né? Então, aqui até aparece Binance aqui. Tem outras redes, tem a Cava, que é uma rede de DeFi, né? Que eles falam. Acho que não sei se falam no Brasil DeFi, mas é DeFi, Decentralized Finance, né? E então tem aqui, você pode ver, igual você viu, né? Cada bloco é gerado aproximadamente 7 segundos, né? 6, 7 segundos cada bloco. O valor do token hoje em dólar, o valor de mercado, né? Quantas transações, volume foi feito. E ele tem as carteiras, né? Que você pode usar, baixar. Questão de transações, né? Quantas transações, qual que é o bloco, né? A porcentagem de tokens que está bonded, né? A ideia é o seguinte, são um total de 264 milhões de tokens, 192 milhões estão bonded, ou seja, estão staked, né? O pessoal, os validadores, ou o pessoal que tem token, delegou para os validadores, então isso dá uma segurança para a rede, né? Mas, de certa forma, você também não quer tudo porque você quer que tenha liquidez. A inflação, igual eu falei, ela tem um retorno de 7% ao ano, né? No Stokes, e aqui você vê alguns blocos e algumas transações, né? Você vê que cada bloco é um validador. Isso aqui é o nome dos validadores, é quem validou aquele bloco. E é mais interessante que, assim, você tendo mais tokens, né, você tem mais chances de validar o bloco, mas não necessariamente vai ser sempre o mesmo. Então, ele vamos dizer assim, é mais justo, mas tem um retorno melhor para quem está validando ali. Então, se você olhar aqui, a própria Binance agora é um dos grandes validadores. Na própria rede, eles já têm 6% de poder da rede, né? Porque o pessoal, quer dizer, eles estão na própria plataforma deles, eles através da interface, devem facilitar bastante para quem compra direto na exchange para fazer o staking, né? Então, eles recentemente adquiriram bastante poder. E aí você tem outros também, né? Validadores, se você entrar lá, você vê um pouco de informação, tem a comissão, né? De quanto que você... se você delega, eles cobram uma comissão em cima do retorno. Então, assim, tem gente que escolhe só por comissão, mas tem que também olhar algumas outras coisas, com o tempo que ele está online, né? Porque se ele sair de online, ele perder a ideia do Proof of Stake, se ele perder os blocos, ele começa a ser, por exemplo, missed blocks, né? Se ele não validar certo número de bloco, ele começa a ser penalizado. Então, é outra coisa que você tem que olhar. Não é só ter uma baixa comissão, mas tem que ter uma infraestrutura boa, né? E aqui mostra quantas pessoas estão delegando. Você tem 2.500, na verdade, não são pessoas, né? Mas são endereços, né? Contas diferentes, né? E quanto que cada um está delegando, né? Quantos átomos,
qual que é a porcentagem. Então, tem um aqui que talvez seja até próprio deles, né, que está delegando bastante, né, tem 1 milhão de átomos, available é o que está disponível, vamos dizer assim, na conta, quantos que estão locados, né, delegado para o validador. Unbounding é quando você tira o token, vamos supor que você está delegando, mas aí você fala assim, eu preciso de alguns tokens, aí você vai unbound. Só que demora, o problema é que demora 21 dias para você ter aqueles tokens de volta. Então, e tem vários motivos para isso, né? Em questão de segurança e tal. E reward é quantos tokens você recebeu de recompensa. Então, ele já tem de recompensa 540 mil tokens, por exemplo. Mas isso aqui deve ser o Binance, que é um valor muito alto, né? A pessoa, o usuário normal, assim, não é tão alto assim. E aí você tem... pode falar. Não, que você falou da Binance, eu fiquei na dúvida seguinte. Eles criaram a rede deles, né? Que tem os validadores deles, que usou o protocolo do Cosmos, mas eles também estão interessados em participar do Cosmos Hub, pelo que você está mostrando, né? Que você está aí dentro do Cosmos Hub. E qual seria o interesse deles? Assim, participar no Cosmos Hub é importante para definir coisas sobre o protocolo? Por que a Binance, além de criar a rede dela usando o protocolo Cosmos, que ela poderia ter escolhido qualquer um, porque, além disso, ela quer participar do Cosmos Hub? É porque ela também quer ter essa votação sobre... Você acha que é porque ela pretende interoperar com outras redes, com outras sub-redes, e aí ela quer ter um poder nesse hub? Seria isso? O que eu falar vai ser especulativo, né? Porque eu não sei o motivo real, mas sim... Tá ótimo. Eu acredito que eles viram alguma coisa, eles conhecem a tecnologia, né? E talvez eles têm essa esperança que quando surgir essa comunicação entre blockchains, o hub vai ser bastante importante. A maioria do pessoal que trabalha no Cosmos é sempre o grande a expectativa é essa parte de intercomunicação das blockchains, né? Porque se for pensar hoje, o hub em si não tem nenhuma finalidade, vamos dizer assim, a não ser que provar a tecnologia e a parte de Proof of Stake, mas não tem nada, tirando o token em si do hub, ainda não tem uma aplicação, né? Mas com o surgimento dessa interoperabilidade, a expectativa é que isso vai crescer, né? E o Binance, ele talvez, ele acha que pode crescer também. E uma coisa interessante que, igual eu estava falando da governança, você tem bastante decisão, né? Então, por exemplo, a votação é baseada com o número de tokens que tem, né? Então, se eu entrar numa votação, por exemplo, essa aqui que passou, né? Essa foi aprovada com 68% dos votos. Então, ela pode decidir coisas, até essa questão da governança é bem discutida hoje, não só em questão para blockchains, mas para questão até de governos, né? É um mecanismo interessante para tomada de decisões. E aí você tem informação, o que é, né? E quantas pessoas que votaram sim, votaram não, ou não com veto, ou abstém, né? Não queria falar nada. Então, e tem até quem votou, então, assim, é bem aberto, né? É bem interessante essa parte de governança. Então, quem tem um poder grande na rede, teoricamente, tem um poder de decisão, né? A ideia é que no Proof of Stake você não quer teoricamente, você não quer que se acumule muito, né? Você quer essa distribuição melhor, por exemplo, aqui dos validadores, tendo o Binance como tendo um poder muito grande, vai começando a ficar meio não interessante, porque igual eu falei, no consenso, 2/3 tem que ter, né?
Tem que ter a maioria aí, porque se vamos supor que 1/3 desses, em questão de poder de, vamos supor que os 7 primeiros aqui chega a ter mais de 1/3, aí já complica, porque eles podem fazer o que eles quiserem, né? Então a ideia é que essa delegação, esse poder do negócio fique mais descentralizado, né? Então, mas isso é meio assim, é de cada um, né? Quando você vai delegar, você vê que você não está pondo tudo no que está no topo, porque aí, de certa forma, você está tirando um pouco da segurança da rede, né? Não que o pessoal vai fazer alguma coisa, tal, mas nunca, quando se fala de centralização, nunca... O próprio Bitcoin, né? Se for pegar hoje os mineradores, é bem concentrado aí em alguns mineradores, né? A maioria na China e tal, eles têm um poder muito grande. Se eles quisessem se juntar, né? Eles poderiam fazer algum estrago aí. Mas é isso. Ô, Andy, eu tenho uma outra dúvida aqui. Uhum. Eu não conheço muito bem de Proof of Stake. Comecei a estudar Proof of Stake tem pouco tempo. Mas para ser um validador da Cosmos, como é que funciona? Tipo, eu faço o download do cliente core, eu imagino, né? E deixa ele rodando igual as outras provas normais, ou tem que ter algum grau de operação? Isso, essa é uma muito boa pergunta. Geralmente, para você validar, por exemplo, a rede, ela define um número X de validadores. Então, a Cosmos, hoje em dia, são 125 validadores. Então, os 125 que tiverem maior poder, o número de tokens, né, delegados, são quem vai poder validar. Então, se eu descer aqui na lista, ó, até o fim, 125, tá vendo? Então, para você conseguir validar, você teria que ter, no mínimo, acima de 20 mil tokens. Tá vendo? 20 mil. Hoje em dia seria o quê? 100 mil reais, ou 100 mil dólares, né? Teoricamente. Então, você precisa ter, não necessariamente você precisa ter, porque você precisa que pessoas, se você tiver 1.000 e conseguir 19 pessoas com mais 1.000 delegando para você, você tem aquele poder. Quando se mostra aqui, não é que a pessoa tem, entendeu? Aqueles tokens todos. Sim, pode considerar os delegados lá também, né? Isso. E esse aqui eu acho que nem mostra não, mas tem alguns, eu vou entrar num outro aqui, esse outro Big Dipper aqui, que é um outro explorador, realmente você consegue ver qual que é a porcentagem própria quando você do validador, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu entrar num aqui, validador, aqui, ó, self-delegated, self-delegated ratio, tá vendo? Esse aqui não tem praticamente nada, né? Se eu for aqui, self, tem uma coluna, esse aqui que é self. Se eu quiser ver aqui, ó, quem que tem bastante validador que eles não têm Que é nada. delegado, né? Que foi pessoas, né? Então, às vezes, por exemplo, Binance, ele tem 12 milhões, mas ele não tem nenhum dele, entendeu? Então, assim, ele não tem, igual em inglês a gente fala skin in the game, né? Sim. Que você tem algo a perder, né? E qual que é o risco para o validador? Ok, ele só precisa ter, mas é só isso? É só ele ter os tokens? Ele não, digamos assim, ele não gasta nada, como no Proof of Work? Ele gasta, assim, em questão de infraestrutura, não é tão igual o Proof of Work. Você tem que ter uns servidores rodando e tal, mas não tem você não precisa ter CPU, GPU, né, placa de rede, de vídeo, nem nada, não. É um equipamento bom, mas o mais importante é a questão de segurança, porque duas coisas que você pode perder. Perder o bloco, né? Vamos supor que você dá um problema de rede lá, você está rodando seu servidor num data center e deu pau, e aí você pode perder bloco e você pode ser penalizado. Ou, se você
assinar, não sei se em português fala assinar, né? Sign o bloco, né? Você tem que validar o bloco. Se você assinar aquele bloco 2 vezes, né? O que eles chamam de double signing. E aí, por questões de configuração, como é configurado a sua infraestrutura, se você fizer isso, aí você é bastante penalizado. E aí, o que eles chamam de slashing, né? Você pode ser até slashed, que pode perder alguns tokens, uma porcentagemzinha, entendeu? E, inclusive quem está delegando também perde, entendeu? Então, por isso que a ideia é que você tem que delegar para quem tem experiência, ou tem, né? Tem uma infraestrutura boa. Mas Mas essa... Uhum. A validação, ela é feita exclusivamente pelo software cliente ou tem que ter algum grau de interação humana para fazer essa validação? Não, ela é feita pelo próprio software. Quando se você for aqui, quer ver? Se você pode, o legal é que você pode até criar a sua própria a rede local, né? E começar a testar. É uma das primeiras coisas que você faz quando você... aqui tem várias coisas, se você for e começar a olhar, Tá. você tem que procurar... Uma coisa é o seguinte, quando você for na documentação, tem Cosmos, né? Eu passei aí o SDK, geralmente isso aqui é o framework para desenvolver. Mas se você quiser saber sobre a rede em si, né? Aí você tem que entrar no que eles chamam Cosmos Hub. Embaixo vai ter assim IBC, Tendermint, tem o Cosmos Hub, e ali você vê validadores, né? Validators Overview, como rodar um validador na mainnet, em toda a instrução, o que você tem que ter, entendeu? Beleza. Tem os comandos, o que você roda, entendeu? Mas tem uma parte que é a parte mais, talvez, complicada, realmente, se você quiser fazer um dia a validação, você precisa ter essa chave, né? Esse private key, que eles falam, né? A chave privada, que você assina o bloco ali e tal. E aí essa aí tem que ser bem configurada e geralmente o pessoal tem que usar talvez num data center. Mas é um business que um negócio está crescendo bastante, sabe? Assim, hoje em dia você pega validadores que começaram no Cosmos, vou abrir por exemplo, assim, esse aqui, Chorus One, é um pessoal lá da Europa. Esse pessoal, eles começaram, o cara até era um dos, ele participou, o cara que fundou, ele participou da fundação do Cosmos Hub, e hoje em dia, para você ver, olha o tanto de rede que eles validam. Então, isso está virando um negócio, né? Porque o cara já tem experiência e ele começa a validar e eles estão fazendo o nome. Ele vai fazendo o nome dele em várias redes, né? Eles suportam isso tudo aqui, ó. Algumas delas nem são Cosmos necessariamente. Tem outras que são redes de Proof of Stake, mas não são Cosmos, né? Aqui é Cosmos, Terra é uma outra lá da Ásia, Kava Solana não é. Essa Secret Network é bastante interessante, Cosmos SDK, e eles têm uma ferramenta de smart contracts com privacidade, então você vai rodar aí com smart contracts com uma privacidade em cima. Band também é Cosmos, eles provêm oracles, né? Então é bastante interessante, sabe? Beleza. Mas eu não conheço, assim, pessoalmente, eu não conheço nenhum validador do Brasil, né? Não sei se existem, se o pessoal começou a explorar essa parte aí, mas eu acho que tem um futuro interessante aí, sabe? E é interessante até para questões de descentralização, vamos dizer, ter validadores espalhados pelo mundo, né? Porque se você concentrar muito na Ásia, acontecer alguma coisa política, você ainda tem, entendeu? É uma coisa interessante se pesquisar aí, de começar, talvez até, né, como negócio, começar de redes menores, né? Porque não necessariamente, igual eu falei, você tem várias outras redes que estão começando. O que eu aconselho é entrar no Discord, né, para você começar a ver. Tem várias redes que estão sendo lançadas. Talvez essa seria a melhor oportunidade. As redes que vão ser lançadas, eles criam o que eles chamam de testnet,
Então, você pode começar a validar ali numa rede que ainda não é oficial, e você vai pegando o know-how, e se um dia eles lançarem a rede, tem até umas redes que eles, testnet, que eles chamam incentivadas, né? Que eles distribuem tokens para quem participou, e aquele token, teoricamente, ele um dia vai para a rede oficial, e aí você poderia usar para validar ali. Então, muita gente que começou validador, começou, entendeu? Porque a rede estava começando. Então, existem essas oportunidades. Beleza, valeu. Okay. Mendes já está convidado para a gente montar um workshop aí de desenvolvimento de smart contract no Cosmos. Ou outro tipo de workshop que a gente possa montar. Gente, mais alguma pergunta? Nós estamos caminhando para o final aí, o tempo já está se esgotando. Posso fazer a última, vocês vão ficar chateados. Não, pode falar. Não, para fazer. Não, é o seguinte, para mim está muito claro a interoperabilidade quando as duas redes são criadas em Cosmos, né? E você também explicou o lance lá da PEG Zone, que resolve a questão da finalidade e tal, mas supondo que não tenha problema de finalidade por enquanto, né, que é uma outra questão a ser resolvida para a interoperabilidade, o Cosmos ele se propõe a integrar redes que não foram criadas no Cosmos também, e a solução para isso seria esses protocolos implementarem o ICB? Sim, seria praticamente a ideia é essa. O IBC, ele não é uma coisa proprietária do Cosmos, né? O IBC, né? Ele não é proprietário do Cosmos, ele foi criado como se fosse um padrão, igual o TCP/IP. Então, existem várias outras redes, e inclusive eles estão já criando módulos nas outras redes que não tem nada a ver com o Cosmos, eles estão implementando isso, entendeu? Esse protocolo na rede deles. Então, é interessante, porque se isso realmente virar um padrão, vai possibilitar aí a verdadeira, né, integração de blockchains, né? Então, tem alguns projetos, alguns até que a fundação investiu, né, disponibilizou dinheiro para que essas outras redes criem. Depende de como elas são criadas, se são modulares também, criar um módulo que eles permitem a comunicação. Porque comunicação não tem... É igual o TCP/IP, não tem nada a ver com a rede, com o blockchain, desde que se implemente e se siga as especificações, você, teoricamente, conseguiria interconectar as redes, né? Baseado nas tecnologias. Legal. E o Cactus, desculpa, essa é a última de verdade. O Cactus, ele também tem essa ideia de ser baseado em plugins, né? Quer dizer, não é exatamente essa ideia, mas eles também propõem interoperabilidade baseado que cada plataforma implemente um plugin que, no final das contas, vai se comunicar, porque estão todo mundo em cima de um mesmo plugin, vamos dizer assim. Você faz essa comparação assim com o Cosmos? Você sabe dizer assim como é que se compara? A ideia é mais ou menos essa, né? Você implementar, se você tem uma arquitetura modular, você implementar um módulo que comunica, que vamos dizer, fala aquela língua, né? Fala a língua do IBC, mas tem mais coisas, igual eu falei, pode, dependendo de como vai ser a integração, você pode precisar de um PEG Zone, ou você pode precisar, né, dos relayers, mas no seu lado, em si, é praticamente a implementação do protocolo, né? Aí, mas, assim, tem outras... O IBC não é a única solução. Existem algumas soluções aí competitivas e o pessoal está tentando, mas é algo bem complexo. Uma coisa vamos dizer assim, é a ideia, né? Ali está no papel e tal. Uma coisa interessante do Cosmos, um diferencial que eles falam é que ele é bem... não fica só no papel, né? O pessoal testa e vai, implementa as coisas e vai indo. Então, assim, igual, por exemplo, se falava muito
no PBFT, né, no consenso, Byzantine Fault Tolerance, muita gente falar, mas ninguém tinha criado ainda. E aí o pessoal falava, vamos tentar o Tendermint, vamos criar, e o trem funcionou, e aí foi indo. Então, a ideia do IBC é essa. É muita gente envolvida, muita empresa, muito... assim, não que pessoalmente, eu acho que vamos ter aí os altos e baixos, sabe? Não vai ser uma coisa assim, né? Como qualquer tecnologia, mas se der certo, né? Igual o pessoal está esperando, vai ser bastante interessante. Obrigada, gente. Daniel, você ia perguntar alguma coisa? Não, acho que foi muito produtivo o webinar de hoje. A gente podia fazer, talvez, um dia mais desenvolvendo, assim, usando a... Sim, até perguntei ao André como é que seria o foco, né? Ele falou que tem bastante gente aí na área de desenvolvimento. Talvez seria interessante, talvez mais lá para o começo do outro ano, porque tem muita coisa acontecendo, sabe? Agora no COS, eu até nem mencionei, mas se você entrar em stargate.cosmos.network, é onde que tem todos as atualizações, o que está acontecendo no Cosmos, entendeu? Esse Stargate é o que eles é a próxima fase, né? Aonde que vão ser lançadas várias coisas, inclusive o protocolo IBC. Então, assim, tá em fase final. Então, assim, as ferramentas, tudo, o pessoal tá adaptando, mudando muita coisa, sabe? Por exemplo, aqui uma das coisas foi essa Amino, eles tinham essa, vamos dizer assim, linguagem, né, que eles usavam no Cosmos, e agora vai virar tudo protobuf, né? Então, foi uma grande mudança, assim, que o pessoal teve que adaptar. Então, acho que as ferramentas em si, elas estão nessa fase, e aí, até o fim do ano, já vai estar um bom assim, nível para demonstrar, para falar, entendeu? Porque ainda tem muita coisa que agora você tem que usar antigo, não usar. Então, assim, eu acho que no começo do ano que vem, se tiver interesse, a gente pode fazer, sim. Eu posso até mandar depois para o André. Eles têm um webinar que eles chamam Code with Us, que é praticamente isso. Se você procurar Code with Us, no YouTube do Cosmos tem bastante, bem voltado para desenvolvimento, e eles me convidaram para apresentar, e eu vou falar sobre praticamente isso, as ferramentas disponíveis, né, para quem quer desenvolver, se você quiser fazer até aplicação móvel, tal, mas vai ser talvez mais para o começo do ano. Né? Ótimo, a gente marca pela Blockchain BH, pessoal. Beleza, assim, talvez março ali, a gente pode marcar alguma. Isso. Até antes, né? Beleza. Beleza, Andy. Muito obrigado, a apresentação foi ótima. Obrigado pessoal pela presença aí. O Andy, se puder me enviar essa apresentação, envie deixo disponibilizado. O Meetup está sendo gravado, a gente vai publicar o vídeo no canal do Daniel, do Operation Blockchain, e aí eu publico nas redes sociais da Blockchain BH. No mais, muito obrigado novamente, Andy, foi ótimo. E isso aí, a gente marca esse workshop para o pessoal aprender a programar em Cosmos no começo do ano que vem. Isso. Tá, joia, então. Muito obrigado a todo mundo aí. E aí, se alguém tiver uma dúvida, questão, pode me contactar aí também no Twitter ou LinkedIn, a gente vai conversando. Ótimo. Muito obrigado, gente, a participação, todo mundo que ficou até agora também. A gente vai colocar o vídeo lá e mandar também nas redes sociais. Tá, joia. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom.